Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Bênção de Deus. Essa é a nossa oportunidade de meditar na palavra do Senhor. Todos os dias um capítulo. Amém? Vamos à leitura. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo do Senhor se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada, chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém estes, de comum acordo, se apresentaram a ele depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei. Pediram reconciliação porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado ao trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus,
e, comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Louvado seja o nome do Senhor. Que capítulo extraordinário! Herodes ordena a morte do apóstolo Tiago, irmão de João, pela espada. Capítulos atrás vimos o primeiro mártir, Estevão. Agora, um dos apóstolos especiais de Cristo, um dos 3 que estavam sempre com Jesus. Não estou dizendo um dos 12, um dos 3. Vários milagres de Jesus foram feitos na presença de Pedro, Tiago e João. Tiago foi traspassado por uma espada a mando de Herodes. E aí, o pessoal de Jerusalém, o pessoal do templo, os fariseus, os saduceus, os escribas, esses mesmos, sim, os herodianos, eles ficaram felizes. Muito bem, Herodes, muito bem, Herodes. Ah, nós estamos com você. É a igreja na política. É a política na igreja. Então, esses homens hebreus que sempre foram contra o evangelho, estão entranhados na política, ficaram felizes que aqueles pequenininhos estavam sendo perseguidos por Herodes. Tiago tinha sido traspassado. Eles bateram palmas e agora eles queriam mais. Quem mais? Quem melhor do que Pedro agora? Vamos matar Pedro. E Herodes falou, tranquilo. Mas estava acontecendo uma grande festa judaica, muita gente em Jerusalém. Então, ele pensou, quando terminar a festa, a gente fecha com chave de ouro. Vamos fazer um espetáculo aqui com a morte de Pedro, pública. Essa era a intenção. Mas uma noite antes da execução, um anjo vai ajudar o apóstolo Pedro a fugir da prisão. Mesmo Pedro achando que era apenas uma visão, você viu? Será a primeira vez que João Marcos, que escreveu o Evangelho segundo Marcos, será citado. Que capítulo maravilhoso! Herodes pensou, eu vou ficar mais famoso, eu vou ficar melhor na fita com todos os hebreus de Jerusalém, iria mesmo. Então vou prender Pedro, vou colocar, olha só, eu vou mandar colocar 4 guardas por período, então 16 guardas, 16 soldados para guardar a cela. Imagine, hein? Nem nos presídios mais seguros de hoje isso acontece. E mesmo assim, mais 2 soldados, um de cada lado de Pedro, para dormir ali junto com ele. Mas a igreja orava incessantemente. Aqui está o grande segredo do poder de Deus. Ler a palavra, entender a palavra, buscar a palavra, jejuar e orar. A Bíblia diz, quando Herodes, versículo de número 6, estava para apresentar para o sacrifício, para matá-lo. Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentados em 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam no cárcere. Mas no versículo anterior, está dizendo, Pedro estava guardado no cárcere,
mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Aqui está o grande segredo de uma igreja poderosa, de uma igreja com milagres, de uma igreja segura, de uma igreja forte, de uma igreja resolvida, de uma igreja santificada, de uma igreja que espalha a palavra, de uma igreja vencedora, de uma igreja guerreira. É uma igreja que ora. Quando você começa a orar e não tem hora para terminar, para dizer amém, você começa a ter uma intimidade com Deus tremenda. E aqui era um grupo de pessoas que estava justamente na casa de Maria, mãe de João Marcos, ou Marcos. E aí, Pedro chega, depois daquela, entre aspas, visão que ele viu que não era visão, que era Deus agindo de maneira poderosa mesmo. E ele surpreende a todos, e é uma alegria muito grande. E Herodes falou assim, não, então nós vamos justiçar. Justiçar significa pegar os 16 soldados, mais os 2 que estavam lá dormindo lá com ele. Olha, os caras apanharam até não querer mais, porque como é que permitiram a fuga de Pedro? Acontece que Deus não permitiu que eles acordassem. As celas foram abertas, os cadeados quebrados, as correntes, e o anjo acorda Pedro e Pedro sai. Então, eles dormiram. Eles não conseguiram ver. Mesmo aqueles que eventualmente estivessem lá de pé guardando, não viram nada. Porque é Deus trabalhando, é Deus operando milagres em um homem que serve a Deus como Pedro, que estava sendo alvo de uma injustiça, e orando por ele, uma igreja forte, não em número, mas em poder, em oração, em intimidade com Deus. Isso é maravilhoso. Isso é importante. A gente tem que orar pela família incessantemente, pelos filhos, pelos netos, pelo genro, pela nora, pelo marido, pela esposa, pelo pai, pela mãe, pelo avô, pela avó, pelo sobrinho, pela sobrinha, pelos cunhados, pelos tios, por toda a família e pela família do povo de Deus. Você por mim, eu por você. Aleluia. Interessante dizer que Herodes, ele tinha um problema com um povo de fora, de Tiro e Sidom. Versículo 20 diz, ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém estes, os habitantes de Tiro e de Sidom, de comum acordo, se apresentaram a ele, a Herodes. E depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, conseguiram um favor lá, a política, né? Pediram reconciliação. Ô Herodes, vamos ficar de bem. A terra de Tiro e Sidom se abastecia do país do rei. Eles tinham lá um comércio, né? Então, no dia exato, Herodes, vestido de traje real, assentado ao trono, dirigiu-lhes a palavra, falou com aquele povo. E aquele povo, não sei se você já viu isso em discursos de presidente, de deputado, de senador, de ministro, de governador, de prefeito, até de vereador, tem aquele pessoal ali, pessoal ligado a eles, que está muito bem, e o povo ali, que estava recebendo aqueles favores, aquelas pessoas estavam ali, e Herodes fez um discurso inflamado, um discurso interessante, mas, acima de tudo, ele estava favorecendo aquelas pessoas. E, por isso, aquelas pessoas o aplaudiam. E aí as pessoas disseram, não é voz de um homem, é voz de um Deus. E Herodes ficou feliz. Herodes ficou feliz. E, naquele momento, ele teve um encontro com o Deus justo, com Deus que amava Tiago, irmão de João, a quem ele tinha mandado matar, com Deus justo que amava Pedro, a quem ele quase matou, chegou a prendê-lo, mas Deus deu o livramento. Agora era o momento do encontro de Herodes com Deus, que
aplicou em Herodes a justiça. A justiça. E a justiça de Deus olhou para ele, que era tão politicamente admirado, que era tão politicamente adorado, que era tão politicamente bem relacionado, que era tão rico e poderoso. Além de você ser esse nojo de pessoa que você é, Deus, olhando para Herodes, determina: quando você ouve elogios em que as pessoas chamam você de Deus, você recebe essa glória? Então, o versículo de número 23 chama muito a atenção de todos nós. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Aquele homem, ele ficou mal na hora. Eu não sei quanto tempo demorou para ele morrer, mas dali em diante, os vermes se multiplicaram dentro dele. E ele morreu, ele expirou. E enquanto isso, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão de levar as ofertas, para Jerusalém, levando consigo também a João, Marcos, voltaram. Aqui nós vamos iniciar um tempo de viagens de Saulo, que vai passar a se chamar Paulo, Barnabé, e as viagens de Saulo, Paulo, não vão parar. E a gente vai admirar demais esse ministério que Deus deu àquele homem que um dia foi perseguidor do seu próprio povo. Que coisa maravilhosa. Eu não sei você, mas eu estou emocionado de ter meditado nesse capítulo 12. E cada capítulo e cada vez que a gente lê a palavra de Deus, nós estamos diante de uma situação interessante. É um confronto. Nós queremos ser daquela igreja perseguida que ora incessantemente por aqueles que são seus membros. Nós queremos servir a Deus dessa maneira, ou nós queremos ficar batendo palma para os políticos e para os reis de hoje em dia? Eu vejo, às vezes, uma igreja não quer entrar no mérito, não. Estou pregando o evangelho aqui para você, por favor. Não me julgue, pois não estou te julgando. Estou preocupado com a igreja. Às vezes a igreja está tão preocupada em interferir no mundo, no sentido de mudar o mundo. Não, o mundo não mudará. O mundo piorará. A igreja será sempre perseguida e temos que dar glória quando perseguidos formos. Precisamos ser uma igreja não que aplaude o político A, o B ou o C. Precisamos ser uma igreja que dá glória a Deus, que ora, que intercede, que busca o Espírito Santo, que busca agir pelos mais pobres, nos afastarmos da política e abraçarmos o Evangelho. Em nome de Jesus. Você quer ser aquele povo que aplaude Herodes? Você quer ser o próprio Herodes? Ou você quer ser daquela igreja que estava escondida, de portas fechadas, mas intercedendo por Pedro? Eu sei que você quer ser igreja firme e de oração. E se você está afastado, se você está afastada, ou se você nunca recebeu Jesus de verdade como Senhor e Salvador, Ele está te convidando agora. Ele está olhando nos seus olhos. Ele está observando o teu coração. Está dizendo: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu vou te aliviar. Diga aí onde você está: Senhor Jesus, eu confesso os meus pecados, deles todos me arrependo e te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Sela-me com teu Santo Espírito e me ajuda, Senhor, na minha jornada aqui na terra, e me salva para a tua glória, para eu viver eternamente contigo e com os salvos. Amém. Se você fez essa oração, se prepare, porque você irá viver
sofrer e vencer com o povo de Deus e com Jesus. Amém. Um abraço, Deus te abençoe e até o capítulo 13.